esse mês o verde e amarelo é a nossa cor aqui também, porque a gente vai estar falando de uma seleção também. Não é a seleção brasileira, mas é outra seleção, é a seleção de Jesus. A gente vai estar falando um pouquinho ao longo desse tempo, desse mês de Copa, sobre essa seleção e aprendendo um pouquinho com eles, tá bom? Antes de eu começar, na verdade, a gente tem uma outra seleção, que não é a de Jesus, que é a seleção brasileira, você sabe, é por isso que a gente está aqui com essa roupa, e tá todo mundo torcendo aí, já estou até meio rouco no primeiro jogo, imagina quando chegar no último. Enfim, eu queria saber se tem alguém que poderia vir aqui neste microfone e, vendo aquela imagem do Filipão que está ali, pode colocar ali, por favor, fazer aqui a escalação do Brasil, dos 11 titulares. Será que alguém saberia isso? Alguém sabe a escalação? Você sabe, Gaudiano? Eu estou sentindo que você sabe, Gaudiano. Pedro. Como diz o Neto, né? Oscar, Neymar. Vamos lá, eu quero ver a escalação, gente. Aqui no microfone, a escalação. De 1 a 11. Você sabe? Então, peraí, vamos lá que a Elusa vai saber aqui. Então, vamos lá, Pedro. Lá. Vamos lá, Pedro. Embora não vá ter Copa, mas você sabe a escalação, vai. Eu não sei os volantes, então não sei dizer. Vai falando quem é o Júlio César, Marcelo, Davi Luiz, Thiago Silva, Daniel Alves. Olha aí, tá, o pessoal tá fazendo a cola aqui. Mas vai lá. Paulinho e Gustavo, Oscar, Hulk, Neymar e Fred. Muito bem. Palmas aí pro Pedro, gente. Conseguiu, com a ajudinha aí dos universitários, você conseguiu, tá? Então, eu acho que todo mundo está bem familiarizado com esses nomes, não é verdade? Agora, a pergunta que eu vou fazer também, a seguinte, colocando essa próxima imagem, é quem que conseguiria fazer aqui para mim no microfone a escalação dos 12 de Jesus? Alguém consegue aqui? Os 12 de Jesus. Tem os 11 do Filipão e tem os 12 de Jesus. Alguém consegue aqui, não? Alguém, um voluntário para tentar. Aqui, eu estou olhando, acho que o Gustavo sabe. Vai lá, Gustavo, você eu acho que sabe, vai lá. Amigo para essas coisas. Chuta, Gustavo, chuta. Vai lá. Fala alguns aí que você sabe, cara. Pera aí, fala aí no microfone, cara. É para sair na gravação, filho, vai lá. Bota aí, fala aí, senão ninguém ouve tua voz. Vai, pera aí, fala, começa. No microfone, cara. Mateus, Marcos, Lucas e João. Marcos não é dos 12. Lucas também não. O pessoal pensa que é, né? Mas não. Quem disse que Marcos e Lucas são dos 12? Não são, já perdeu, pronto, obrigado. O próximo, já tirou Marcos e Lucas. Quem tenta? Rosa. Elusa, você? Você sabe, Jordana? Vai, Jordana, tenta a sua, faz a sua lista aí, Jordana. Vai lá. Pedro, Tiago, João. João? Tem dois João? Judas. João tem 2? Não estou sabendo desses 2 João não, mas tudo bem, vamos lá. Judas. É a sua lista, tudo bem, vamos lá. Judas. Judas Iscariote. Tem 2 Judas, isso. Tiago já foi. Inclusive um dos Judas, ele também chamado, conhecido como Tadeu. Mas vamos lá, vai lá. Judas, então peraí, você falou quem? Pedro, Tiago, João. João, na sua lista tem 2. Judas, o outro Judas. 3? Já falou 1. O segundo. O que mais? André. Felipe. Timóteo? Não, Timóteo não estava nos 12 não, gente. Tomé. Ó, vamos lá, vamos que sai, gente. Bartolomeu. Simão Zelote. Tem mais algum? Ou completou os 12? Felipe, ela tinha falado. Gente,
tá percebendo aí que é mais fácil a gente escalar o time do Filipão do que os 12 de Jesus, não é verdade? É uma vergonha esse negócio, não é verdade? Fala a verdade, é uma vergonha, não é? Pra gente, a gente saber escalar o time do Filipão e não saber escalar os 12 de Jesus? Vamos tentar abrir a nossa Bíblia e começar a escalar esse time aqui. Vamos começar a falar sobre esse time. Quem sabe até o final dessa série você vai estar aí entre os menos de talvez 2 ou 3% dos cristãos que conseguem escalar os 12. Então você já vai estar na elite. Certo? Então vamos lá. Lucas capítulo 12, capítulo 6, do verso 12 ao verso 16. Vamos ler juntos aí? Vamos ler o texto. Tá lá na... Se você quiser a Bíblia, tem a Bíblia aí também, tá? Só pedir que a equipe leva para você. Vamos lá? Num daqueles dias... Vamos lá, gente, todo mundo, vamos lá. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Estão aí os 12. Há uma pequena variação na lista dos evangelhos. No evangelho de Marcos, você não tem o nome de 2 Judas, mas tem o nome de Tadeu, que pressupõe que um dos Judas era também conhecido, o não traidor, mas era reconhecido como Tadeu. Numa outra lista, a gente tem Levi, ao invés de Mateus. Então, são pequenas listas. Levi e Mateus. Mas nenhuma lista nós temos 2 Joãos, tá bom? Só para esclarecer. Então, é o seguinte, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre essa lista, tá bom? Vamos conversar um pouquinho sobre esse pessoal. Desculpa. Olha aqui, que loucura isso, hein? Mas vamos lá. Aliviou bastante. Ótimo. Gente, eu queria começar a conversar sobre esses 12, porque, na minha opinião pessoal, esses 12 formavam um time nada promissor. Tá bom? É um time que, talvez, muito provavelmente, se fosse você... Se fosse eu, a gente não escolheria. Porque se a gente for analisar direitinho as qualidades, esse time a gente não ia escolher ele. Para estar próximo, para trabalhar, para investir nele. Tem até uma historinha fictícia de que Jesus teria contratado uma empresa de consultoria em Jerusalém para poder fazer uma análise desses nomes e poder ver se eles estariam qualificados. Então, Jesus contratou lá uma empresa de recursos humanos, uma consultoria muito reconhecida, lá, a consultoria Jordão, lá em Jerusalém, e ele pediu uma análise técnica. Então, mandou o currículo dos discípulos, depois eles foram submetidos a vários exames psicológicos, exames lá com terapia de grupo, uma série de coisas aí, dinâmicas, aquela coisa toda, para ter um relatório. E aí o relatório final foi mais ou menos assim, ó. Eu tenho aqui foi me enviada uma cópia desse relatório, eu consegui lá com aquele espião americano lá, como é o nome dele, que delatou todo mundo? O Snowden mandou uma cópia para mim também aqui. E aí chegou dizendo o seguinte: o Simão Pedro é emocionalmente instável, sujeito a explosões intempestivas. André não possui absolutamente nenhuma capacidade de liderança. Os 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, colocam o interesse pessoal acima da lealdade à empresa. João é uma pessoa excessivamente humilde, dificilmente conseguirá demonstrar autoridade sobre outras pessoas. Sentimos informar que Mateus
que era o publicano, cobrador de impostos, faz parte da lista negra do Departamento de Negócios de Jerusalém. Ele está na ficha... caiu lá na ficha limpa, no SPC. Tiago, filho de Alfeu, bem como Tadeu, possuem definitivamente inclinações radicais. Ambos atingiram uma elevada marca na escala maníaco-depressiva. Tomé demonstra uma atitude de dúvida que poderia abalar o estado do espírito do grupo. Ele é muito pessimista. Um dos candidatos, porém, demonstra um grande potencial. É um homem capacitado, cheio de recursos, tem facilidade de comunicação, mente aguçada para negócios, bom trânsito entre pessoas de alta posição, é altamente motivado, ambicioso, responsável. Recomendamos, então, Judas Iscariotes como seu controlador e braço direito. Esse foi o resultado da consultoria, do relatório da consultoria Jordão encaminhado para Jesus. Enfim, gente, você sabe, ainda bem que não é nada disso. Ainda bem que Jesus não precisou fazer consultoria para poder escolher os 12. Aliás, o texto que nós lemos em Lucas diz que na noite anterior à noite que ele escolheu e chamou os 12, o que é que Jesus fez? Vocês lembram no texto? Se quiser, pode botar um slide anterior, por favor, Daniel. Jesus, olha o que é que o texto diz. Saiu para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Jesus passou uma noite em oração antes de poder escolher esse grupo. E não acredito que necessariamente para saber quem ele deveria escolher. Mas, muito provavelmente, para orar por cada um deles, que ele sabia que iria escolher. Gente, é muito importante a gente identificar algumas características gerais para a gente introduzir essa série relacionados a essa escolha dos 12, relacionados a esse grupo. Porque existem aqui algumas características que talvez você hoje se enquadre em alguma delas. E veja só, esse time que eu disse que não é nada promissor, ele tem essas características que nos ajudam a ver ainda mais com espanto essa escolha de Jesus. Porque veja bem, tentando resumir a coisa. Em primeiro lugar, eles eram comuns. O que eu chamo de comuns? Eles não eram, gente de instrução. Eles não tinham uma qualificação intelectual que você julgaria necessária para a função que eles ocuparam de ser mestres, de serem os pastores. Jesus não pegou esse pessoal ali nas melhores escolas, com os melhores rabinos de Jerusalém. Ele não pegou esse pessoal também, gente, no templo. Ou seja, eles não tinham um pedigree religioso. É muito interessante que Jesus não escolheu nenhum fariseu, nenhum escriba. Ele não escolheu esse pessoal que estava ali trabalhando dentro do templo. Jesus, então, escolheu pessoas comuns, não eram pessoas de grande influência na sociedade. Era gente comum. Isso aqui, por si só, já é uma grande diferença entre a seleção de Jesus e a seleção de Filipão. Porque o Filipão escolheu algum comum? Será que o Filipão escolheu algum sem a qualificação necessária? Ele só escolheu as estrelas. Ele não escolheu gente comum. Na verdade, a escolha do Filipão foi um reconhecimento do valor e da qualidade que esses jogadores já tinham, o reconhecimento que eles já tinham. Só que a escolha de Jesus, gente, é diferente. Porque ele não escolhe porque a pessoa tem alguma qualificação. Ele escolhe para. Então, todas as vezes que a gente encontra a escolha de Jesus, não adianta você tentar ficar procurando por que ele escolheu esse ou aquele. Não. A questão é para que ele escolheu. O propósito é mais importante do que a razão. Então, é muito importante a gente entender que esses caras eram caras comuns. Comuns. Como você e eu. Trabalhadores. Gente acostumada com a vida. Pessoas que muitas vezes
tinham frustrações, pecados, dificuldades familiares, problemas profissionais. Era gente comum. Segundo lugar, gente, é impressionante porque esse grupo, esse pessoal era muito medroso. Era muito medroso. Esses caras eram muito medrosos. Pra você ter uma ideia, olha só, eu peguei 2 versículos apenas. O primeiro aí, em Mateus, capítulo 8, que diz o seguinte: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Jesus disse isso para esse pessoal no meio daquela tempestade lá, e que provavelmente você e eu íamos ficar com medo também. Mas não é só na tempestade que eles ficam com medo. Ao longo dos evangelhos, se você for ler eles seguidamente, procurar talvez com uma concordância bíblica, você vai achar mais de 15 referências nos evangelhos de Jesus dizendo explicitamente para os 12, não tenham medo. Porque em várias situações eles ficavam com medo. E na hora que Jesus foi de fato para a cruz, na hora que o bicho pegou mesmo, o que o texto do evangelho diz? Então, todos, não foi só Judas e Pedro não, que traiu ou que negou. Então, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Por quê? Por medo. Esses caras eram medrosos. A gente pode dizer, eles não tinham coragem. Uma empreitada como essa de Jesus exigia coragem. Se você for olhar naquele texto de Lucas, ele começa dizendo assim: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte, aí ele vai falar da escolha de Jesus. Só que aí, como ele diz, num daqueles dias, você pressupõe que ele está ligando isso com o que ele acabou de escrever. Que dias são esses? E se você olhar no versículo imediatamente anterior à escolha dos 12, você vai ler o seguinte: eles ficaram, falando dos líderes religiosos, ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Ou seja, naqueles dias foram os dias em que uma forte oposição surgiu e estava começando a surgir em relação a Jesus. Ou seja, Jesus estava chamando um grupo de caras para estar com ele, e Jesus sabia que esses caras, assim como ele, iam enfrentar uma oposição muito forte. E aí você poderia pensar, poxa, se eu fosse Jesus, eu ia escolher uns caras corajosos, um cara que pudesse aguentar o tranco. Mas Jesus escolhe uns caras que no evangelho inteiro a gente vê que são medrosos. Olha que coisa. Terceiro lugar, o próprio texto já disse ali, homens de pequena fé. Ou seja, eles não tinham fé. Às vezes a gente imagina esses 12 como exemplos de fé, de credibilidade. A gente imagina gente que, por exemplo, você pensa no Henrique Cristo. E aí, você gostou, né, André? O Henrique Cristo, ele chega e a verdade é o seguinte: quem é que o Henrique Cristo convence? Ele convence uma galerinha. Ele tem umas menininhas ali atrás, que fica ali, você já viu? Né? Ele convence uma galerinha ali. Mas, vamos ser sinceros, ninguém com a mente esclarecida vai na onda do Henrique Cristo. Você não conhece o Henrique Cristo, não? Acho que foi o tempo que você ficou fora, né, Adriano? Mas surgiu entre nós um Cristo, chamado Henrique Cristo. Depois você procura lá no YouTube lá. Veja só, é impressionante isso, porque se você fosse chamar seguidores, talvez você pudesse chamar pessoas que pudessem ter uma facilidade, né, de acreditar, de ter fé, homens de fé. Só que esses caras, eles tinham uma dificuldade de acreditar muito grande. A gente pode dizer que esses caras eram céticos. Eles duvidavam, eles eram incrédulos. Veja só essa passagem que diz: eu lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. São palavras de Jesus para os 12. Aquela expressão, homens de pequena fé, aparece 4 vezes só no Evangelho de Mateus. Ou seja, você está percebendo que esses caras, Jesus numa outra ocasião diz, vocês têm ouvidos, mas vocês não ouvem, vocês têm olhos, mas vocês não veem, vocês têm coração, mas o seu coração está endurecido. E pessoal difícil de entender, não é possível que com tanta coisa vocês ainda não entendem, vocês ainda não creem. Veja, os 12 eram pessoas que não tinham fé nenhuma.
Eram caras que estavam preocupados com o seu trabalho, com a sua família, com o seu empreendimento. Não eram pessoas de fé. Isso precisa ficar claro. Então, eu já falei aqui 3 coisas sobre eles. A primeira, vocês lembram? Eram comuns. Segundo, eles eram medrosos. Terceiro, eles não tinham fé. Quarto, para completar, eles eram egoístas e orgulhosos. Porque várias vezes a gente vê esses camaradas brigando entre eles. E olha só, tem um versículo que é o que resume essa situação. Surgiu também uma discussão entre eles, os 12, acerca de qual deles era considerado o maior. Esses caras viviam tentando, brigando. Teve uma vez que o Tiago e o João, 2 irmãos, os filhos de Zebedeu, chegaram para Jesus e falaram: Jesus, a gente quer te pedir uma coisa. Será que o senhor poderia dar para a gente? Ele falou: pois não, diga aí o que você está pedindo. Eu queria que quando o senhor viesse na sua glória, a gente ficasse um à direita, o outro à esquerda. É só isso que a gente quer. Pode? Aí Jesus olha para ele. Eu imagino que Jesus abaixa a cabeça assim. E fala, né? A Gabi diria, coxinha para você. Né? Porque não é possível que vocês não entenderam ainda. Vocês não entenderam nada. Eita, pessoal egoísta, ambicioso, orgulhoso, quer posição, quer honra, quer poder. Não é isso que eu estou trazendo para vocês. Esses caras eram egoístas, eram individualistas. Veja, a gente sabe que no futebol, todo time que tem um cara que quer ser a estrela, o time não funciona muito bem. Existe divisão, existe competitividade no time, não pode acontecer isso. É por que o Filipão é tão elogiado como técnico? Porque ele cria um ambiente de família onde ninguém se considera superior, pelo menos se considera, não expõe isso, né? Porque deve se considerar. Eles eram egoístas e orgulhosos. Quinto lugar, eles eram também pessoas que tinham ideologias diferentes. Você pensa que eram todo mundo, que eram todos assim, homogêneos, né? Que Jesus pegou um pessoal igual, mas não. Um exemplo só para você ter uma ideia. É a diferença entre Simão, o Zelote, e Mateus, o publicano. Gente, Jesus chamou esses 2 caras. Agora, você sabe o que é um Zelote? O Zelote, cara, Black Bloc é desenho animado perto do Zelote. Certo? Black Bloc é ursinho de pelúcia, perto do Zelote. O Zelote é o guerrilheiro, é o camarada que defendia o uso da força, ele defendia que devia matar mesmo o poder, para ele não tinha negociação, não tinha nada, era derrubar o poder na base do tiro. Era tática de guerrilha mesmo, é o Zelote. E Mateus, quem era? Publicano. Sabe o que é um publicano? Ele era um cobrador de impostos. Ele servia, veja, ele era um judeu que servia ao império dominante, que era o Império Romano. Por isso ele era odiado como um traidor da nação. E além disso, a fama dos publicanos é que todos eles eram corruptos. Eles roubavam dinheiro, eles não só cobravam o que devia, mas eles embolsavam uma grana. E aí, de repente, Jesus coloca no mesmo time Simão, o Zelote, e Mateus, o cobrador de impostos. Ele coloca o mais da esquerda possível que você pode imaginar, e o cara lá do PSDB, mais da direita que você pode imaginar, ele coloca no mesmo time. Você acha que isso ia dar certo? O que você acha? Na hora de pensar o que fazer, as decisões, como agir em relação às autoridades, como é que ia funcionar esse negócio? Você percebe? Esses caras tinham ideologias diferentes. Alguns eram pescadores. Outros, como o caso de Mateus, cobrador de impostos. A gente tem perfis totalmente diferentes aqui no time dos 12, ideologias diferentes. Jesus não pega um grupo homogêneo, ele pega realmente um grupo muito diferente. Sexto e último lugar, para completar, eles tinham um traíra no meio. E isso por si só poderia comprometer toda
a operação. Um traíra. E veja, Jesus, vocês acham que Jesus sabia desde o início que ele era um traíra ou não? Eu também acredito nisso. Eu acredito que Jesus sabia que um daqueles caras ia trair ele. Veja, tinha um traíra ali no meio. É por essas razões que eu posso pensar... Vocês lembram as 6 coisas que eu falei aqui? Será que a gente lembra rapidinho? Primeiro, eles eram comuns. Segundo, os caras eram medrosos, covardes. Terceiro, tinham fé nenhuma, custavam para acreditar. Não eram caras que acreditavam fácil. Eram caras que duvidavam. Não é só Tomé que duvidava, os outros também. Quarto, eles eram egoístas, não tinham nenhum espírito de grupo. Quinto, tinha uma ideologia, cada um de um jeito. Um da esquerda, um da direita, era complicado. E por fim, tinha um traíra no meio. Em outras palavras, gente, esse projeto de treinamento desses 12, vocês acham que era um negócio promissor ou nada promissor? Vocês concordam comigo agora quando eu falei que era uma coisa nada promissora, esses 12? E aí me vem uma questão. Jesus poderia ter, então, cumprido a sua missão nesse mundo sozinho. Não poderia? Vocês acham que ele poderia ou não poderia ter feito sozinho? Jesus poderia ter feito sozinho. Afinal, a principal razão, e o próprio Jesus diz isso no Evangelho de João, lá no capítulo 12, a razão pela qual ele veio ao mundo foi para morrer pelos nossos pecados. Essa é a principal razão, demonstrar o amor de Deus ali na entrega pessoal de si mesmo. Isso só ele podia fazer. Ele podia ter feito sozinho o que ele fez. Ou então ele podia ter trabalhado e se aproveitado das multidões. Mas não foi isso que ele fez. Contrariando todas as expectativas, ele escolheu um bando de caras complicados para estar com ele, junto com ele. E aí você pergunta, por que 12 e não 10? Ou por que não 14? Por que Jesus escolheu 12? Será que alguém tem alguma ideia? Por que ele escolheu 12? Foi por causa do G12 aqui, não? Por que Jesus escolheu 12, gente? Rapaz, você viajou longe aí. Mas enfim, quantas tribos nós temos em Israel, gente? 12. Israel é considerado o povo de Deus. O Antigo Testamento fala de Israel, o povo de Deus. Israel é visto como o povo dos 12, as 12 tribos. E aí então, o tempo inteiro você vai ver que Jesus está denunciando a decadência de Israel. Dizendo, olha, um exemplo para você que eu vou dar. Um exemplo. Quando em João capítulo 15, Jesus está dizendo assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Aquilo ali, gente, era uma denúncia ao judaísmo. Aquilo ali é porque no judaísmo tradicional, e você vê isso no Antigo Testamento, Israel era ilustrada, uma das imagens de Israel era a videira. Israel era a videira do Senhor, plantada pelo Senhor. E aí Jesus vai chegar e vai falar, olha, vocês pensam que vocês são a videira só porque vocês acham isso? Mas sem amar a Deus, sem temer a Deus, sem nenhuma reverência a Deus, só pelo nome? Eu quero dizer para vocês, eu sou a videira verdadeira. É uma denúncia. E aí então, olha só que loucura. Jesus escolhe 12. Como que dizendo o quê? Eu vou substituir isso. Isso que vocês conhecem vai cair. E é ponto de a gente ler nos evangelhos que esses 12 caras, eles estarão nos novos céus, na nova terra, os nomes deles estarão lá. São os fundamentos da cidade ali. Os nomes deles estão lá nas portas da Nova Jerusalém. É interessante isso, não é? E esses caras, gente, que a gente acabou de ver, é gente complicada pra caramba, comum.
A leitura que o apóstolo Paulo, e a gente vai falar também que o apóstolo Paulo, embora ele não esteja aqui nessa listinha, mas a gente vai seguir uma lógica que vai incluir o apóstolo Paulo nisso aqui. Porque quando Judas sai dos 12, a igreja vai e escolhe um substituto. Porque ela entendia que tinha que ser 12. E quem que a igreja escolheu? Matias. Então Judas levou um cartão vermelho, entrou o substituto. Quem foi? Matias. Só que você lê o livro de Atos e você vai descobrir o quê? A igreja escolheu Matias. Mas quem que Deus escolheu? Paulo. Igreja também erra. Igreja também escolhe errado. E aí o apóstolo Paulo entra como um grande apóstolo. A gente vai falar dele no último encontro. Mas veja o que esse apóstolo Paulo falou sobre essa escolha de Deus. De uma forma geral, a escolha dos cristãos por Deus. Olha só, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Isso aqui, gente, é o chamado de cada um de nós, mas vale também para o chamado dos apóstolos. Ele escolheu esses caras não porque eles eram grande coisa, mas para que eles fossem grande coisa, para que eles fizessem coisas grandes, em nome de Jesus. E aqui eu queria fazer um contraste, porque eu disse que Jesus poderia fazer o que ele fez sozinho. Ele poderia cumprir a sua missão sozinho. Só que Jesus escolheu 12. Ele escolheu um pequeno grupo de discípulos. E aqui há um contraste que se repete ao longo dos evangelhos, que é o contraste entre as multidões e os discípulos. Porque, veja bem, se você viesse para salvar o mundo, imagine que você foi enviado da parte de Deus para salvar o mundo. E você quer alcançar o maior número possível de pessoas. Você vai entender que quanto mais gente, melhor, não é verdade? Então, o que você puder fazer para alcançar uma galera imensa, uma multidão, cai dentro. Só que Jesus, ele fez uma opção deliberada de não investir do seu tempo precioso e escasso com as multidões. Sim, ele servia as multidões, ele se compadecia das multidões, ele atendia as multidões. Mas nós podemos dizer que o melhor do tempo de Jesus, a maior parte do seu tempo foi gasto justamente com um grupo de discípulos. E por que eu queria fazer esse contraste? Porque hoje em dia existe um pensamento que, a meu ver, é equivocado, de que a melhor estratégia para fazer avançar o reino de Deus é trabalhar com multidão. É massa. Então o que for massa e o que for multidão é o melhor. Mas eu quero levantar algumas características, rapidamente para a gente concluir aqui, que depõem contra essa tese. Em primeiro lugar, porque as multidões, e Jesus sabia disso, são o quê? Instáveis. A mesma multidão que está lá no estádio aplaudindo, dizendo, sei lá, ei, Neymar é nosso rei. Se chegar no jogo seguinte e ele perder um pênalti, ou ele jogar mal, ou ele for expulso, essa multidão vai fazer o quê? Vai vaiar. Foi assim que aconteceu com Jesus. Quando Jesus entra em Jerusalém no domingo de Ramos, a multidão gritou, Hosana, Hosana! E quando chega na quinta-feira, na sexta-feira, o que essa multidão faz? Crucificam. A multidão é instável. A multidão é muito volúvel. A multidão não tem constância. Segundo lugar, as multidões são impessoais. Qual é o rosto de uma multidão? Não há. A multidão não é uma pessoa, a multidão é uma personagem.
Você na multidão perde o que você é por inteiro. Você se torna um na multidão. E aí há uma diferença entre a pessoa e a personagem. Muitas vezes a gente acha que é possível trabalhar com personagens. A gente tem na televisão o personagem. Mas Jesus preferiu, ao invés de trabalhar com personagens, ele preferiu trabalhar com o quê? Pessoas. É diferente. A gente não ama o personagem, a gente ama a pessoa. A gente até idolatra ou é fã do personagem. Mas a gente só tem relacionamento com a pessoa. E aí Jesus, então, mostra ao longo dos evangelhos que as multidões são impessoais. Não têm um rosto. E em terceiro lugar, as multidões querem, gente, sabe o quê? Assistir um show. É isso que multidão quer. Multidão quer show. Multidão, gente, é espectador. Multidão senta para aplaudir ou para vaiar. É isso que multidão faz. Multidão não joga. Multidão não entra em campo. Quem entra em campo são pessoas. São discípulos. As multidões, elas existem simplesmente para assistir um show. E é isso o que Jesus absolutamente não quer. Porque Jesus não veio para ser ídolo de ninguém. A multidão idolatra Jesus. Tem um momento em que Jesus dá pão, multiplica naquela grande multiplicação dos pães, que a multidão na mesma hora quer fazer de Jesus rei. E Jesus se afasta. Fala, não, vocês não estão entendendo. Jesus, e preste bem atenção nisso, Jesus não veio para ser ídolo. A reação das multidões num show, gente, é a reação de histeria. Mas Jesus não quer histeria. É diferente. Ele chama 12, ele chama discípulos. Por quê? Aí sim as características agora dos discípulos. Primeiro porque discípulos se submetem e permanecem. Deixa eu te dar um exemplo. Você procura nos evangelhos quantas vezes Jesus deu uma dura nos discípulos. Quantas vezes? A gente viu alguns exemplos ali, que Jesus falou, vocês são pessoal que não consegue crer, pessoal incrédulo, até quando eu vou falar e vocês não entendem, não é possível. E Jesus dá dura em cima de dura, fala com eles que eles não entendem, que eles são ignorantes. O tempo inteiro Jesus está dando dura nesses caras. E para mim a pior de todas é quando chega para Pedro, um dos que eram mais íntimos dele, e Pedro, depois de dizer um absurdo, Jesus chega na cara dele assim e fala, arreda Satanás. Gente, fala sério. Se eu chegasse aqui na cara de alguém e falasse, sai daqui, Satanás, o que você ia fazer? Você ia sair para nunca mais voltar. Isso eu te garanto. Certo? Até porque foi eu que falei, não foi Jesus. Olha só, Jesus chega para um dos discípulos e chama ele de Satanás. Olha a dura que Jesus dava nesses caras. E sabe o que é impressionante? Jesus chega para os discípulos, inclusive, e fala assim, olha aqui, ó, eu estou vendo que a galera toda está indo embora. Vocês aí não querem ir também, não? Vão logo. E a resposta de Pedro é a resposta dos discípulos. O que Pedro diz? Senhor, para quem iremos? Pois só tu tens as palavras da vida eterna. Ainda que o Senhor me chame de Satanás, se é o Senhor que está chamando, está valendo. Sabe por quê? Porque discípulo, de verdade, ele se submete. Ele sabe, e eu me lembro muito daquela cena lá do Karate Kid, né? Tanto do filme antigo como do filme novo. Quando no filme novo lá tem o Dre, que é o menininho, né? O filho lá do Will Smith. E aí ele está sendo treinado ali, e o treino dele é tirar o casaco, colocar o casaco no chão, pegar o casaco, jogar o casaco. E ele fala aquilo várias vezes. O mestre diz para ele, e ele não entende. Mas aí o mestre fala, faz isso. E o que ele faz? Ele faz. Ele obedece. Porque discípulo entende que, ainda que ele não entenda, ele precisa obedecer.
Então ele se submete, ele permanece, ainda que esses discípulos tenham abandonado o mestre na hora H, esse abandono não foi definitivo, porque eles depois foram reunidos novamente. É muito interessante a gente perceber, a multidão, gente, é instável, a multidão, ela está uma hora aqui, outra hora ali, mas o discípulo, ele permanece, ele está ali. E mesmo quando ele é confrontado, mesmo quando ele ouve alguma coisa que dói, ele sabe que aquilo ali foi em amor e ele não abandona. Amigo de verdade não é aquele que só diz o que você quer ouvir. E Jesus, muitas vezes, ele confronta as pessoas com o seu pecado. E ele espera discípulos. Segundo lugar, discípulos, então, se tornam amigos pessoais. Porque enquanto eles estão sendo discipulados, eles estão também criando amizades, ao ponto de Jesus ter dito: olha, eu não chamo mais vocês servos, eu chamo vocês hoje meus amigos. E veja, uma coisa é a gente estar diante de uma multidão e dizer para a multidão assim: a gente está aqui, está tudo beleza, vamos fazer a força da massa. A pergunta é: quantos são amigos? Quantos estão próximos? Jesus chamou alguns caras complicados, sim, mas ele chamou porque ele queria que, através de um convívio próximo com Jesus, eles fossem transformados por Jesus. E aí vem então o terceiro ponto: discípulos se envolvem e mudam. A multidão não muda. A multidão, bom, é até contraditório, porque eu acabei de falar que a multidão é instável, mas não é essa mudança que eu estou falando. Eu estou falando de uma mudança interior, de uma transformação profunda do caráter. E isso sim, o discípulo ele faz, ele experimenta. Por quê? Porque através de um envolvimento próximo, íntimo com Jesus, ele vai aprendendo a ser como Jesus. Já falei isso aqui, é como dois amigos muito próximos. Se você pega dois adolescentes muito próximos, você vai ver que os caras, eles vestem igual, eles usam as mesmas gírias, fazem as mesmas coisas. Por quê? Eles estão ali juntos. A amizade gera semelhança. E é isso que acontece com Jesus e esses caras. Esses caras, de fato, eles são tudo aquilo que a gente viu no início. Mas com a convivência com Jesus, eles se transformaram. Eles foram mudados. E a pergunta é: será que a multidão também experimentou isso sem estar próximo de Jesus? Não. O que Jesus fez com esses caras, e aí a gente vai mais à frente, ao longo dessa série, dizer que Jesus não tinha só 12 discípulos. Havia um grupo maior. O próprio texto de Lucas que nós lemos mostra que dentre os discípulos Jesus escolheu 12, o que pressupõe que ele tinha outros discípulos, ele tinha vários discípulos. No dia de Pentecostes, por exemplo, havia ali naquela sala onde desceu o Espírito Santo cerca de 120 pessoas, que eram um grupo mais próximo ali que seguia Jesus. No entanto, ele escolheu esses 12, porque ele queria estar mais próximo ainda. E aí a pergunta que eu deixo para terminar essa reflexão hoje é a seguinte: você é discípulo ou você faz parte da multidão? Será que você, hoje, você é parte de uma massa? Ou será que você hoje procura realmente um relacionamento de discípulo? E pense então que o discípulo, ele se submete, ele permanece, que o discípulo se torna amigo. A questão não é se a gente conhece Jesus. A questão é se Jesus conhece a gente. Porque ele diz, naquele dia final, muitos vão dizer: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu te conhecia, Senhor. E aí a resposta de Jesus vai ser qual para as multidões? Eu nunca conheci. Então a questão não é se a gente conhece. Por exemplo, se você me perguntar: eu conheço o Neymar? Conheço. Posso te descrever o Neymar, né? Se eu fizer uma pesquisa no Google, eu vou saber lá algumas coisas do caráter dele, curiosidade e tal. Agora a pergunta que vale é o seguinte: Neymar me conhece? Esse é o esquema. Te garanto que ele não me conhece. Então, a gente conhece o ícone
Jesus. O mito Jesus. Mas será que Jesus conhece a gente? Será que ele vai dizer, não, vem cá, esse aqui é meu chapa. Entra aqui que esse aqui está no grupo. Nós precisamos pensar sobre isso. Se a gente tem assumido uma postura de discípulos, ou se nós temos assumido uma postura de massa, de multidão que quer ver um show. Se o que você quer, por exemplo, é ver um show, ou se o que você quer é um ídolo, então você não é discípulo. Porque o discípulo ele entra em campo. O discípulo ele não está só na arquibancada. É até interessante porque quando chegar no dia 13 de julho e a Copa acabar, e aí vamos imaginar, torcer para que o Brasil ganhe. E aí a gente vai estar todo mundo gritando, ganhamos, ganhamos, ganhamos. Ganhamos? Alguém aqui entrou em campo? Quem foi que ganhou? Os caras que estão lá no campo, suando. Foram eles que ganharam. Não fomos nós. Por isso, a importância de entrar em campo. Se colocar, de fato, nas mãos de Jesus como discípulo. Não como alguém que quer dar as ordens. Mas como alguém que chega e ora e diz assim, Senhor, faz de mim o que o Senhor quer. Eu estou aqui. É verdade, Senhor. Assim como esses discípulos que a gente viu lá no início, eu sou medroso, eu sou comum, não tenho nada demais, não tenho fé, custo acreditar, tenho dificuldade de acreditar, Senhor, eu sou cético, tenho ideologias complicadas, Senhor, se eu souber as coisas que eu defendo. Ou então, outras coisas que nós falamos aqui que eu até esqueci, o que mais que a gente falou? Somos egoístas, Senhor, eu sou egoísta, às vezes eu quero mesmo proeminência, eu quero poder. Eu quero que o meu nome apareça. A gente coloca tudo isso diante de Jesus e diz, Senhor, eu sou assim. Agora é o seguinte, Senhor, se o Senhor escolheu uns caras que eram desse jeito, eu estou aqui. E aí a gente se coloca para Jesus transformar a gente. Venha do jeito que você está, com a sua ideologia, com o seu medo, com a sua covardia, com as suas dúvidas, com a sua dificuldade de acreditar e de crer, mas simplesmente se coloca ali. E deixa Jesus transformar. Deixa Ele mudar. Não queira você ser o agente da sua própria transformação. Deixe que Ele faça isso na sua vida. Vamos fazer uma oração para a gente terminar.